Escolhas e consequências com Adão e Eva. A história de Adão e Eva, um dos relatos mais antigos e significativos da Bíblia, fala não apenas sobre a origem da humanidade, mas também sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas podem trazer. Tudo começa no Jardim do Éden, um lugar perfeito, criado por Deus para ser o lar de Adão e Eva. O Éden era um paraíso, onde tudo era bom e perfeito, e a única regra era simples: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse mandamento era claro e direto, mas, como veremos, a tentação e as escolhas que Adão e Eva fizeram mudaram para sempre o destino da humanidade. Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Ele foi formado do pó da terra, e Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ele foi colocado no Jardim do Éden para cuidar dele e desfrutar de todas as bênçãos que o local oferecia. No início, ele estava sozinho, sem companhia, e Deus percebeu que não era bom que o homem ficasse só. Então, Deus criou Eva a partir de uma costela de Adão, e ela se tornou a sua companheira. Juntos, Adão e Eva viviam em harmonia com a criação e com Deus, em um estado de inocência e perfeição. O Jardim do Éden era um lugar abundante. Havia árvores frutíferas, rios e todos os recursos necessários para viver uma vida plena. Deus lhes deu liberdade para desfrutarem de tudo aquilo, mas havia uma restrição: a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ficava no meio do jardim, era a única árvore de onde não deviam comer. Se o fizessem, morreriam. Isso representava um teste de obediência. A mensagem era clara: Deus havia dado a eles tudo o que precisavam, e a única coisa que ele pediu foi que confiassem nele e seguissem suas orientações. Mas então, entra a figura da serpente, um ser astuto, que se aproximou de Eva. Ele começou a questionar a ordem de Deus, dizendo que, na verdade, comer do fruto não traria a morte, mas sim um conhecimento mais profundo, como se fosse uma oportunidade de se tornarem iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa ideia seduziu Eva, que olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos e desejável para dar sabedoria. Ela, então, tomou o fruto e comeu, e também deu a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Essa decisão foi o ponto de virada. O pecado entrou no mundo não por causa de uma ação direta de Deus, mas através da escolha humana. Eva foi seduzida pela tentação, e Adão, por sua vez, também tomou sua própria decisão de desobedecer a Deus. Esse momento, esse ato de desobediência, introduziu a separação entre o homem e Deus. A perfeição do Jardim do Éden foi destruída, e o homem passou a conhecer o mal. O que parecia uma promessa de sabedoria se tornou uma tragédia, trazendo sofrimento, dor e a necessidade de redenção. Imediatamente após comerem do fruto, os olhos de Adão e Eva se abriram, e eles perceberam que estavam nus. A vergonha e o medo invadiram seus corações, e eles tentaram se esconder de Deus. A relação de intimidade que existia entre o homem e Deus foi quebrada pela desobediência. Deus, que havia caminhado no jardim com Adão e Eva, agora os chamou, mas eles se esconderam. O pecado trouxe separação e medo, algo que nunca havia existido antes na criação. Quando Deus confrontou Adão, ele tentou se justificar, dizendo que a mulher que Deus havia dado a ele o havia feito comer do fruto. Eva, por sua vez, também tentou se justificar, dizendo que a serpente a havia enganado. Esse momento de passar a culpa é algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar. Quando cometemos um erro, é fácil buscar uma justificativa externa, tentar responsabilizar alguém ou algo por nossas escolhas. Mas, assim como Adão e Eva, somos responsáveis por nossas próprias ações. Deus, então, fez um julgamento. A serpente seria maldita, e a mulher enfrentaria dores no parto, além de uma relação de desejo e domínio com seu marido. Para Adão, a terra se tornaria difícil de trabalhar, e ele passaria a lutar contra o suor do rosto para sobreviver. O que antes era um paraíso de abundância e facilidade se tornaria um lugar de trabalho árduo e sofrimento. Deus os expulsou do Jardim do Éden e colocou querubins e uma espada flamejante para guardarem o caminho da árvore da vida, impedindo que Adão e Eva vivessem para sempre em um estado de pecado. Essa expulsão simbolizou a separação eterna do homem de Deus, mas também foi o começo do plano de redenção que culminaria com Jesus Cristo. A promessa de um Redentor foi dada logo depois da queda,
quando Deus disse à serpente que a descendência da mulher pisaria na sua cabeça, uma referência ao triunfo final sobre o mal. O pecado de Adão e Eva teve consequências profundas não apenas para eles, mas para toda a humanidade. A separação de Deus trouxe sofrimento, dor e morte para o mundo. O pecado entrou no coração de cada ser humano, e, ao longo dos séculos, a humanidade se viu afastada de seu Criador. No entanto, a história de Adão e Eva também nos ensina que, apesar das consequências do pecado, Deus, em sua misericórdia, começou a obra de restauração. Agora, podemos refletir sobre como essa história se aplica à nossa vida cotidiana. A história de Adão e Eva não é apenas um relato sobre o passado distante, ela é, na verdade, um espelho de nossas próprias vidas e escolhas. Como Adão e Eva, somos constantemente desafiados a tomar decisões. O pecado, ou a tentação de ir contra a vontade de Deus, está sempre à espreita. E, assim como no Éden, nossas escolhas podem parecer inocentes no começo, mas elas têm consequências profundas. Muitas vezes, o que nos leva ao erro é a sedução de algo que parece bom, mas que, no fundo, nos afasta do propósito de Deus para nossas vidas. Como Eva, podemos ser seduzidos pelas promessas de sabedoria ou felicidade que vêm de fontes que não são de Deus. O problema não está nas coisas em si, mas em como escolhemos usá-las ou em como permitimos que nossas escolhas nos distanciem de Deus. Além disso, o comportamento de Adão e Eva depois da queda também nos ensina sobre a natureza humana. Quando cometemos erros, nossa primeira tendência é nos esconder, ou tentar justificar nossas ações. No entanto, a verdadeira cura só vem quando reconhecemos nossos erros e buscamos a reconciliação com Deus. Assim como Adão e Eva tentaram se esconder, nós também tentamos esconder nossos erros, mas a graça de Deus só nos alcança quando decidimos nos aproximar dele, reconhecendo nossa necessidade de perdão. A expulsão do Jardim do Éden foi uma consequência da desobediência, mas também nos mostra que, por mais que nossos erros nos levem a consequências dolorosas, Deus não nos abandona. Ele iniciou, ali mesmo, o plano de salvação, prometendo um Redentor que traria reconciliação. Isso nos lembra que, mesmo diante de nossas falhas, há sempre uma esperança de restauração, se decidirmos seguir o caminho da obediência a Deus. A história de Adão e Eva é um alerta para todos nós. Nossas escolhas têm poder, e podemos nos encontrar em situações difíceis por causa delas. Mas também é uma história de esperança. Deus, que viu Adão e Eva caírem, não os deixou na sua queda. Ele iniciou o processo de restauração, e essa restauração continua até hoje, em nossas vidas. Se fizermos as escolhas certas, se buscarmos a Deus, podemos experimentar uma vida de propósito e paz, recuperando o que foi perdido. O importante é entender que nossas escolhas são cruciais e que, ao confiar em Deus, podemos viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados, aprendendo com os erros do passado e construindo um futuro melhor. Uma das reações mais marcantes de Adão e Eva foi a atração irresistível pelo fruto proibido, mesmo sabendo das consequências. Eva foi atraída pela ideia de que comer o fruto traria sabedoria, algo que parecia bom à vista, desejável e capaz de satisfazer um desejo profundo. No entanto, o prazer imediato teve consequências duras e duradouras. Em nossas vidas, muitas vezes estamos diante de escolhas semelhantes. Por exemplo, quando nos deparamos com a tentação de buscar prazer imediato, como no consumo de comida excessiva, em relacionamentos prejudiciais ou no uso de substâncias, sabemos que essas decisões podem ter um preço alto no futuro. Por um momento, essas opções podem parecer a solução para a frustração ou o desejo, mas, como Adão e Eva, podemos nos ver pagando um preço alto depois. Essa busca pelo prazer imediato pode nos afastar de nossos objetivos, da nossa saúde emocional ou física e até da nossa paz de espírito. Após comerem do fruto, Adão e Eva tentaram se esconder de Deus e, quando confrontados, ambos tentaram justificar seus erros. Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Essa tendência humana de evitar assumir a responsabilidade é algo com o qual todos podemos nos identificar. Em nosso cotidiano, muitas vezes encontramos situações em que cometemos erros, e a primeira reação é tentar justificar nossas ações. Pode ser no trabalho, quando não entregamos um projeto no prazo, ou em relacionamentos pessoais, quando falhamos com alguém.
Em vez de assumir a responsabilidade, tendemos a procurar uma explicação externa ou culpar os outros. Isso acontece, por exemplo, quando alguém se envolve em um erro de julgamento, como um erro financeiro, e ao invés de assumir a responsabilidade, diz algo como "a culpa foi do mercado" ou "fui influenciado por outra pessoa". A culpa é um sentimento natural, mas quando nos escondemos dela ou tentamos transferi-la, estamos ignorando a chance de aprender com os nossos erros e de crescer. Assim como Deus chamou Adão e Eva para reconhecerem suas falhas, Ele também nos chama para sermos responsáveis por nossas escolhas, o que nos permite aprender e mudar para melhor. Quando Adão e Eva comeram o fruto, a primeira coisa que sentiram foi medo. Eles tentaram se esconder de Deus, porque agora estavam conscientes de sua própria vergonha. O medo de ser exposto e a vergonha de ter desobedecido invadiram seus corações, e essa experiência de desconexão com Deus marcou o início de uma nova dinâmica na relação humana com o Criador. Na nossa vida cotidiana, muitas vezes sentimos medo de enfrentar as consequências dos nossos próprios erros. Isso pode acontecer, por exemplo, quando mentimos para evitar uma punição ou quando não admitimos nossas falhas em um relacionamento para não ferir os outros ou a nós mesmos. O medo de sermos rejeitados ou de perdermos algo importante pode nos fazer evitar a verdade e nos esconder. Contudo, como vimos na história de Adão e Eva, Deus não está afastado de nós quando erramos, e Ele nos chama para que possamos nos reconciliar e restaurar o que foi quebrado. Enfrentar nossos medos e vergonha, e buscar o perdão, é o caminho para a verdadeira cura. Eva acreditou que ao comer do fruto, ela alcançaria a sabedoria. A serpente a convenceu de que, ao desobedecer a Deus, ela estaria se aproximando de algo maior e mais elevado. Esse desejo por sabedoria e soluções rápidas é uma tentação constante na vida moderna. Muitas vezes, queremos resultados rápidos ou buscamos respostas fáceis, sem considerar as consequências de nossas ações. Na vida cotidiana, vemos isso o tempo todo, como no caso de buscar atalhos no trabalho, ou de tomar decisões.